Esse slide que os irmãos estão vendo é o esboço do livro, o esboço de Salmos. O Saltério está dividido em 5 livros, imitando o Pentateuco, e correspondem aos 5 livros da lei. Então nós temos aí na sua Bíblia, está escrito essa descrição aí, né? Livro 1, Salmos 1 a 41, livro 2, Salmos 2 a 72, livro 3, Salmos 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106 e livro 5, Salmos 107 a 150. Nós falamos no primeiro estudo que há uma possibilidade que tenha sido Esdras, o compilador do livro. Existe um grande espaço cronológico entre o primeiro e o último salmo. Nós temos aí pelo menos 1 milênio, pelo menos 1000 anos do primeiro salmo escrito, que é o 90, Salmo de Moisés, para o último salmo escrito, cronologicamente falando, o Salmo 137. Então, é possível que tenha sido Esdras, sacerdote do Senhor, aquele Esdras que tem um livro da Bíblia com este nome. Então, a ideia deles, se a teoria estiver correta, era dividir o livro em 5 partes, imitando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos no primeiro livro aí, eu deixei em vermelho para destacar para os irmãos. Na verdade, nós estamos bem no começo e nós iniciamos o livro 1, que vai até o Salmo 41. Uma breve recapitulação do que foi falado na quarta-feira passada. O pastor Nelson expôs o Salmo 2, o segundo salmo do Saltério. O tema que ele utilizou foi o reino dos homens e o reino de Deus. Aliás, abra sua Bíblia aí já no Salmo 2. Veja só, os versículos 2 e 3 deste salmo resumem muito bem aquilo que o pastor falou na semana passada. Salmo de número 2, versículos 2 e 3, o reino dos homens e o reino de Deus, foi o que o pastor Nelson abordou na semana passada. Veja aí os versículos 2 e 3, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este salmo, na verdade, ele é considerado como um salmo messiânico. Se você observar aí no versículo 2, a palavra ungido está com letra maiúscula, referindo-se ao Senhor Jesus, que é o ungido que deveria vir e que nasce lá nas páginas do Novo Testamento. A palavra ungido é a palavra grega para Messias, lá no Novo Testamento. Então, você pode observar aí no Salmo 2, esse conflito que foi abordado pelo pastor Nelson na semana passada. O reino dos homens e o reino de Deus. Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus Cristo. Mas aí no versículo 4 é dito que o Senhor ri deles, porque os planos, os projetos traçados não prosperarão. Então, basicamente, foi isso que o pastor falou. Seguindo em frente aqui, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte. Os próximos salmos são de Davi. Nós bem sabemos que são 150 salmos no Saltério e que nós temos certeza, pelo menos a metade é da autoria de Davi. Então, dos 150, ele escreveu 75. Os próximos salmos, nós vamos trabalhar sobre os salmos de Davi. Por exemplo, no Salmo 1, nós não sabemos quem é o autor. O Salmo 2, pelo menos não aparece aí quem é o autor. E no dos Salmos 3 a 9, nós temos aí uma sequência de salmos de Davi. É o que nós vamos estudar, então, a partir de hoje, os salmos de Davi. Começa no Salmo 3 e vai até o Salmo 9. O Salmo 10, por exemplo, nós não sabemos quem é o autor. Já o 11 volta a ser de Davi.
Então, esse trecho aí, esse recorte para os irmãos, Salmos 3 a 9, nós temos os Salmos de Davi. Muito bem, hoje a nossa ideia, a nossa proposta é estudar 3 salmos. Hoje, pelo menos estudando estes salmos iniciais, eu achei melhor avançar um pouco mais. Nós vamos estudar 3 salmos nessa noite, Salmos 3 a 5. O título que eu dei aí para estes salmos foi A Confiança de Davi em Deus. Davi vai mostrar em vários aspectos que ele confiava, que ele cria, que ele colocava sua confiança no Senhor. Então, este é o tema que eu dei aí para os Salmos 3 a 5, a confiança de Davi em Deus. Muito bem, esboço dos Salmos 3 a 5, veja só, eles estão divididos em 3 partes. Primeira, os 3 salmos falam de confiança. A sua confiança na salvação, Salmo 3. Segunda, a sua confiança na angústia, Salmo 4. E terceira, a sua confiança na proteção, Salmo 5. Então, qual foi a minha ideia? Juntar, agrupar e expor estes 3 salmos, porque os 3 falam sobre o mesmo tema, geral. O tema do 3, do 4 e do 5 é confiança. Então, para que nós não falássemos 3 semanas sobre confiança, eu peguei, juntei, vocês vão observar depois, que o tema do Salmo 6 já é outro. Então, eu fiz esse recorte aqui para os irmãos, Salmos 3, 4 e 5, o assunto geral é confiança. E aí ele mostra esses aspectos nos quais ele confia. Inclusive, se vocês observarem aí, eu criei uma sigla para ajudar aí vocês, né? Sempre que eu posso, eu crio uma sigla. E a sigla vocês vão gostar e é conhecida. A sigla é SAP. Lembra do SAP? Aquela tecla lá do controle remoto. Aperte o SAP lá do seu controle remoto lá para você ver a legenda ou a língua original, alguma coisa assim. Então, aperte, o nosso estudo bíblico hoje é aperte a tecla SAP. Certo? Se vocês gravarem essa sigla SAP, basicamente é o que nós vamos falar até o final do estudo. Então veja, letra S de salvação, letra A de angústia e letra P de proteção. Salvação, angústia e proteção. Aperte a tecla SAP e eu vou apertar esse aqui do passador e vamos em frente. A confiança de Davi em Deus. Vamos ver aí o Salmo de número 3. A letra S de salvação, a confiança de Davi na salvação. São trechos pequenos, vale a pena a gente ler todo o Salmo. Veja só, Salmo 3, Senhor, aliás, o título antes, né? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha a palavra aí aparecendo, a letra S de salvação. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, se nós fôssemos resumir aí este salmo em uma palavra, a palavra que resumiria é salvação. A confiança de Davi na salvação de Deus. Letra S de salvação. Vamos ver aí alguns detalhes, alguns aspectos deste salmo. Veja o versículo, veja aí que essa expressão em itálico aí na sua Bíblia mostra o contexto do salmo. Tem salmo que você percebe que antes do versículo 1 aparece aí o contexto para nós. Nem sempre isso acontece. Aliás, uma curiosidade, né? Não sei se você já reparou, mas quando a gente vai ler um salmo,
nós devemos começar lendo do que está em itálico aí na sua Bíblia. Porque o texto em itálico faz parte do versículo 1 na língua original. Geralmente a gente não dá atenção nem para o título em negrito, que está na sua Bíblia, e também a gente não dá atenção para o título em itálico. Mas, toda vez que eu vou ler um salmo, se eu percebo que tem aí o itálico, é preciso ler o itálico, porque isso faz parte do texto original. Esse título aí em negrito, não. Isso é uma espécie de tema para tentar nos ajudar aí a compreender o salmo. Então veja, é correto nós iniciarmos assim, versículo 1, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão seu filho. Isso faz parte do versículo 1. E essa informação é preciosa porque essa simples frase dá todo o contexto do salmo. Mostra qual o pano de fundo, qual o contexto que moveu o rei Davi ao escrever este salmo. Então, quando ele compôs o texto, o Salmo 3, o que estava acontecendo? Ele estava fugindo do seu filho, o seu filho Absalão. Nós podemos ver aí, esse texto está lá em 2 Samuel, vamos para lá. 2 Samuel capítulo 15, Davi fugindo de Absalão, o seu próprio filho. Veja aí, 2 Samuel 15, versículos 13 a 18, depois nós voltamos lá para o Salmo 3. Nesse texto nós temos o contexto, o pano de fundo, o que estava acontecendo e as razões pelas quais Davi escreveu o Salmo 3. Veja aí 2 Samuel 15, versículos 13 a 18. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Davi foi informado de que o seu filho Absalão estava atrás dele, perseguindo ele, querendo matá-lo. Se nós retrocedermos um pouco o texto lá de 2 Samuel 15, nós vamos observar uma coisa. Lembram-se que Absalão, capítulos antes, havia matado o seu irmão Aminon, por causa daquele incesto que houve na sua casa. Absalão foge, e é interessante, irmãos, que Absalão fugiu, ele mata o seu irmão Aminon, e depois ele foge, ele vai morar 2 anos numa outra cidade, para que a ira do seu pai se aplacasse, para que o seu coração ficasse mais mole, por assim dizer. E aí ele foge e depois Davi manda buscá-lo. Quando ele volta, Davi diz assim: olha, eu não quero ver a face de Absalão, não quero vê-lo, e não quer ver o próprio filho. Depois passa mais um tempo, Absalão, para chamar a atenção, bota fogo lá na plantação lá do Joabe, lembra disso? Mandou chamar o Joabe, ele não foi. Aí depois mandou de novo, ele não foi. Pegou umas raposas lá, colocou fogo na plantação, aí o Joabe foi. Porque os seus bens foram prejudicados, e aí o Joabe foi correndo. Por que você queimou a minha plantação? E aí Absalão fala: por que você me trouxe aqui? Já tem 2 anos que eu estou aqui e eu não vejo o papai, eu quero conversar com o papai. E aí o Davi já está com o coração amolecido. Eu sei que no final das contas, se eu não fiz a conta errada, passaram-se 9 anos. 9 anos
que Absalão estava tentando falar com seu pai, desde que 9 anos antes ele havia matado seu irmão Aminon. E aí Absalão aparece diante do rei e Davi dá simplesmente um beijo e não fala nada. Eles não conversam, eles não dialogam, não resolvem. Eu repito isso a exaustão aqui. O que não é tratado não é resolvido. Ponto. O que não é tratado não é resolvido. Toda vez que é necessário, eu repito a exaustão. Em breve terá mais uma figurinha minha sobre esta frase aí. E aí o Davi chega, dá um beijo nele, não conversa, e o Absalão se revolta e ele toma uma decisão. Eu não quero mais conversar com o papai. Agora eu quero matar papai. Agora eu quero o trono do papai. Eu não quero mais saber de conversa, agora eu quero... E ele se coloca lá na porta da entrada da cidade, e quando alguém vem, ele diz, a tua causa é boa, a tua causa é muito boa, pena que você não tem ninguém aí para te ajudar, para julgar você, e ele vai arrebanhando pessoas, arrebanhando, quando de repente ele já está com o controle de muita gente. É aqui em 2 Samuel 15 que Davi é informado que aqueles que estão com Absalão são maioria em relação àqueles que estão com Davi. Davi deixa o trono e sai fugindo. Ele toma a decisão e diz, é melhor que nós fujamos, que saiamos daqui, para que Absalão não nos mate. E aí, diante desse quadro que ele é informado que Absalão quer matá-lo, ele escreve o Salmo de número 3. E aí, veja toda essa história por causa de uma frase. Olha só, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Tendo ciência desse fato, você pode ver agora o Salmo 3 com outros olhos. Você pode entendê-lo muito melhor. E veja aí, eu fiz uma divisão breve para que nós tenhamos uma noção melhor do Salmo. Veja só, então o contexto é 2 Samuel 15, versículos 13 a 18. E o Salmo está dividido em 5 partes. Veja só aí, brevemente eu quero citá-las para os irmãos. A primeira parte do Salmo é a sua declaração. Ele faz uma declaração, versículos 1 e 2. Agora você pode olhar para o Salmo 3 com outros olhos, sabendo o que estava por trás. Veja só, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Então ele está fazendo uma declaração para Deus, Senhor, os meus inimigos têm crescido, os meus adversários têm aumentado. E veja, que agora o seu principal adversário, quem é? O seu filho, que não quer mais conversar. Eu quero conversar com meu pai, pedir perdão para ele, porque eu matei o meu irmão, agora não, agora ele quer matar, ele já matou o irmão, e agora, se possível for, ele quer matar o pai, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a declaração dele é, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, e o meu principal adversário no momento agora é o meu filho, Absalão. O principal adversário é Absalão. Versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, primeira parte, a sua declaração, versículos 1 e 2. Segunda, a sua proteção, versículos 3 e 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por que eu coloquei a palavra proteção aí, quando Davi diz que o Senhor era a sua proteção? Por causa da palavra escudo, aí do verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Um detalhe, uma curiosidade, né? Senhor aí está com letras maiúsculas, na sua Bíblia, não está? Parece que, às vezes aparece a palavra Senhor, tudo maiúsculo, em outro momento aparece Senhor só com o S maiúsculo, e em outro momento aparece Deus. Para nós, é tudo a mesma coisa. Senhor com letras maiúsculas, Senhor só com S maiúsculo. E Deus é a mesma coisa, não é? Não na língua original. Para cada palavra tem um detalhe específico e importante. A palavra Senhor, com letras maiúsculas, que é o que aparece aí, a palavra Senhor,
é o tetragrama sagrado, Iavé. Senhor, o Senhor de Davi, aí no versículo 3, é o Iavé, o Deus da aliança. Ou seja, Davi está dizendo, aquele Deus que apareceu para Moisés, lá em Êxodo 3, na sarça ardente, aquele Deus que se manifestou e disse, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e desci a fim de livrá-lo. Aquele Deus do pacto, aquele Deus de, aqui nas entrelinhas, porém tu, Senhor, és o meu escudo, é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, dos juízes, dos reis, o Deus de todas as gerações, tu és o Deus da aliança. Esta aliança não pode ser quebrada, portanto, tu és a minha proteção. É o Senhor que é o meu escudo contra o meu filho, Absalão. Então você percebe aí, por exemplo, a primeira palavra do Salmo 3 é com S maiúsculo, Senhor já tem uma outra conotação. Quando aparece Deus, é o mesmo Deus de Gênesis 1 lá, é Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia. Então, a segunda parte aí, só pegando expressões específicas aí para a gente poder caminhar mais, afinal de contas, os 3 salmos falam do mesmo assunto, confiança. Então, hoje nós já falaremos 3. Veja aí a terceira parte. Então, a sua declaração, a sua proteção, a sua confiança, versículos 5 e 6, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmãos, esse versículo é uma bênção, não é? Deito-me e pego no sono. Geralmente a gente usa esse versículo para colocar os filhos para dormir, não é assim? Quem tem filho pequeno ou um filho um pouquinho mais crescido já, o pai vai lá na cama com ele, a mãe vai lá na cama, aí você está colocando o filho para dormir, vai orar com ele, aí você cita esse versículo aqui, deito-me e pego no sono, boa noite meu filho, Deus abençoe, mas aqui não tem cama. Davi foge descalço, Davi foge com a cabeça coberta, ele não tem cama, ele está morrendo de medo, ele diz assim, olha, aliás, ele diz que não tem medo aqui no 6, não tenho medo de milhares do meu povo, esses milhares aqui, mas o meu filho quer me matar. Então veja, falar isso para o nosso filho até que é tranquilo, né? Boa noite meu filho, Deus abençoe, cita aí meu filho, Salmo 3, versículo 5, deito-me e pego no sono, mas ele não tem cama, ele vai dormir ao relento, ele está perto de um riacho, quem está na casa dele, no palácio dele, é o filho dele. Então esse versículo aqui não foi escrito, hoje talvez a gente dormiria, na condição de Davi, a gente dormiria à base de muito remédio, não é assim? Muito remédio mesmo. Como assim? Deito-me e pego no sono. Não, deito, coloco vários soldados ao redor e qualquer coisa alguém me avisa porque eu posso morrer. O meu filho Absalão quer me matar. No entanto, essa expressão deito-me e pego no sono, em outras palavras ele está dizendo, eu vou deitar, o meu filho quer me matar, mas eu confio no Senhor. Quarta parte, o seu pedido, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O que ele está fazendo? Um pedido. Levanta-te, Senhor. Veja, Senhor com letras maiúsculas, referindo-se ao Deus que não abandona a aliança. Depois, salva-me, Deus, é o Deus Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está fazendo um pedido. Salva-me, afinal de contas, o assunto dele aqui é salvação. A confiança de Davi na salvação de Deus. E a última coisa, a quinta parte, a sua convicção. Olha só a teologia de Davi. Versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. No meio de perigo,
ele não tinha onde passar aquela noite, e do que ele está falando? De salvação. Do Senhor é a salvação. É Ele quem me livra, é Ele quem me salva, é Ele quem me socorre, é Ele. E eu lembrei de um texto, coloquei ali, vocês podem ver ali, né? Jonas 2:9. Jonas 2, ele estava no ventre do peixe. Ele havia sido engolido, a gente fala baleia lá, né? Mas é um peixe. Ele estava no ventre do grande peixe, e ele faz uma oração. E em Jonas 2, no versículo 9, a parte B lá no final, Jonas solta uma pérola e ele diz: do Senhor é a salvação. Então, Davi, perto do riacho, diz que é Deus quem salva. E Jonas, dentro do grande peixe, diz a mesma coisa. Independente de onde você estiver, quem salva é Deus. O Salmo 46 diz assim: o cavalo, a despeito da sua grande força, não pode salvar. Quem pode salvar é Deus, o Senhor. Vamos agora, isso aqui foi a letra S, agora vamos para a letra A. Salmo 4, a confiança de Davi na angústia. Veja aí o que diz o texto, vamos ler, é curtinho, dá para a gente ler. Veja aí que tem o itálico também, o contexto aqui não está muito claro, nós só temos uma pista de qual é o contexto aí do Salmo 4, veja. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia. Olha a palavra-chave aí, angústia. A confiança de Davi na angústia. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito. Esse daqui é melhor ainda para as criancinhas lá, né? Eu fui alvo do Salmo 4, versículo. E você também. Se você nasceu na igreja, a sua mãe, o seu pai, em algum momento, alguém leu para você esse versículo aqui. E o interessante é que nem sempre eu dormia em paz assim. Veja, o Salmo 4:8 é mais conhecido do que o outro lá. Salmo 4:8. Em paz, vamos lá, meu filho, fala aí. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Alguns detalhes, ainda que breves, do Salmo de número 4. Veja só. Então, nós estamos na letra A de angústia. A confiança de Davi na angústia. A única que temos do contexto aí é que este Salmo 4 é dedicado ao mestre de canto. É a dica que ele nos dá aí na expressão em itálico. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. O que nós podemos descobrir daqui? Davi escreveu o Salmo 4 para ser cantado, para que fosse um louvor, uma adoração em Jerusalém, em Israel. Esse é um ponto. O segundo, que esta música composta por ele foi dedicada ao mestre de canto. E nós temos lá em 1 Crônicas, isso fica claro, tinha pelo menos 3 mestres que eram mais conhecidos e mais famosos. Era Asaf, Jedutum, lembra dele? Asaf, Jedutum e o Emã ou Remã. Esses eram os 3 mestres da música. Asaf talvez o mais conhecido, Jedutum o nome mais esquisito, e o Remã talvez o mais desconhecido. Asaf era o mais conhecido de todos eles. Então ele faz a música, dedica esta música para um destes 3 mestres de música, e eles deveriam, não sei como é que fala aí, fazer a partitura, musicá-lo, e para que fosse cantado em Israel. Em que momento ele escreveu? Não sabemos. Não está aí, não está
dito aí no título em itálico. Mas o fato também é que dá para deduzir que ele estava em momento difícil também. No Salmo 3 é explícito que ele estava fugindo do seu filho, que queria matá-lo. No Salmo 4 nós não temos mais essa clareza, mas o fato é que a palavra angústia me faz deduzir que o momento não era bom. O momento é complicado, porque você não faz um clamor desse daí, não estando angustiado, que era o caso dele. Veja aí, rapidinho aí, só como é que a gente pode dividir o Salmo. O Salmo está dividido em 4 partes. Primeira, o seu pedido, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então veja, alguns pedidos estão sendo feitos aqui no versículo 1. Talvez o principal deles é, tem misericórdia de mim. Ele clama pelo atributo da misericórdia de Deus. Segunda parte, o seu questionamento, versículos 2 e 3. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis mais a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Essa expressão do versículo 3 é muito interessante, né? Deus conhece o ímpio e Ele conhece também o piedoso. Nós podemos até nos enganar, mas Deus não se engana. Talvez o ímpio se passe por piedoso para nós. Com uma fachada, os fariseus, por exemplo, eram assim. Eles enganavam, mas Jesus era direto e Jesus certa vez os chamou de sepulcros caiados. Nós até podemos confundir o trigo com o joio, a ovelha com o bode, alguma coisa dessa natureza, mas Davi está dizendo assim, Deus não se engana, Deus sabe discernir quem é o piedoso. Piedoso é piedoso para Deus, e o ímpio também é ímpio. Nós podemos ter uma percepção equivocada aqui. Então ele questiona, por que vocês estão buscando a mentira? Esse é o questionamento do salmista. Terceira parte, a sua exortação. Veja aí versículos 4 e 5. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você lembra desse versículo lá no Novo Testamento? Lembra disso? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usou este versículo. Isso está lá, eu coloquei ali para os irmãos verem, né? Isso está lá em Efésios 4, 26. Paulo, quando diz assim, irai-vos e não pequeis, ele está fazendo uma citação direta do Salmo 4, de palavras proferidas por Davi. Irai-vos e não pequeis. E aqui tem um detalhe interessante, né? A ira em si não é pecado. Mas, veja, normalmente quando nós estamos irados, nós pecamos. Nós ultrapassamos o limite. Agora veja, Paulo diz, fiquem irados e não pequem. Se é que você consegue e se é que eu consigo. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, Jesus era santo, certo? Todos nós concordamos com isso. Quando ele chega lá no templo que estão vendendo lá os animais, ele faz, como é que ele fala, né? Por favor, dá licença aqui um pouquinho, não pode vender esse bichinho, pega esse bode lá e leva esse bode embora, essa ovelha, não, ele, por favor, por obséquio, tenha santa paciência, não, ele já chega chutando lá, chutando o pau da barraca, né? Certo? Ele já chega chutando tudo, abrindo gaiolas, as pombas vão embora, e ele diz assim, vocês não sabem que a minha casa deve ser chamada casa de oração? Jesus está profundamente irado ali, e não pecou. É por isso que Paulo vai usar lá Efésios 4, 26 e o Salmo 4, versículo 4, em ambos os testamentos nós temos a ordem, fiquem irados,
e não pequem, se é que você consegue. Mas é possível ficar irado e não pecar. Irai-vos e não pequeis. E aí lá no Novo Testamento Paulo vai dizer assim, não se ponha o sol sobre o travesseiro, sobre a vossa cabeça, né? Então, isso, obrigado Paulo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Então, a ideia é, antes das 18, resolva os seus problemas, o seu problema de ira. Muito bem. A última coisa aí do Salmo 4, a sua alegria. Veja aí a sua alegria. Versículos 6 a 8. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aí vem o versículo, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então Davi diz assim, a minha verdadeira alegria está em Deus. Apesar da angústia, Deus me dá alegria. Então, nós já vimos aí duas letras, a letra S de salvação, a letra A de angústia e agora a letra P de proteção. Salmo 5, a confiança de Davi na proteção. Eu vou lendo à medida que eu mostro as partes para vocês aí, olha só. Então, veja aí, com relação ao título, o título que aparece aí, né? Veja só. Ele também é dedicado ao mestre de canto, talvez um daqueles três famosos, Asaf, Jedutum e Remã. Veja aí o título em itálico, na sua Bíblia está em itálico, na minha não está, não sei por que aqui. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Qual é a dica aqui? Novamente é um cântico para ser cantado em Israel, dedicado a um desses mestres, e ele direciona e diz qual é o instrumento, com qual instrumento você deve cantá-lo. Essa é a mensagem que está sendo passada aí. Cantem, façam com que ele chegue na mão do mestre de canto, e o instrumento é a flauta. Eu não lembro se era a flauta que ele, acho que era a flauta que ele tocava, né, quando, lembra? A harpa, né, isso, a harpa. Lembra quando, vocês estão atentos, era só para ver se vocês estavam atentos aí. Não, eu esqueci mesmo, eu confundi harpa com flauta. Lembra quando vinha aquele espírito maligno sobre Saul? E aí Davi era chamado e começava a tocar e o Saul ficava calmo. Então, ele entende de música, ele entende de instrumentos, ele tem a inspiração do Espírito Santo, pode escrever, pode compor e pode pegar um mestre de música e dizer assim, façam a partitura, façam a parte musical e vamos cantar ao Senhor. E o que nós vamos cantar? Em outras palavras, nesses 12 versículos ele está dizendo, cantem e digam e proclamem que Deus é a nossa proteção. A confiança de Davi na proteção de Deus. Veja aí então, primeira, o seu pedido. Veja só, versículos 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. Veja, rei com letra maiúscula, né? É um rei falando para outro rei, porque ele é o rei de Israel, né? Certo? Então, rei com letra maiúscula, referindo-se ao rei do universo. Lembra-se do Salmo 93 que nós começamos? Salmo 93, 1, reina o Senhor. Deus reina. E o 93 nós não sabemos se foi Davi quem o escreveu. Então, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu li esse salmo ontem na abertura da reunião de oração das 6h30. E estava de manhã, né? De manhã bem cedinho. 6h30, 6h35, mais ou menos.
E eu fiquei pensando nessa expressão, de manhã eu faço a minha oração, eu ergo a minha voz e depois fico esperando. Fico esperando a bênção, a resposta, o favor e a graça do nosso Deus. Então, talvez você faça isso também, né? Você se levanta, faz a sua oração, de manhã eu faço a minha oração, vou fazer as minhas coisas, as minhas atividades e fico esperando para saber que resposta o Senhor tem para mim. E nós aprendemos, né, que Deus responde de 3 formas, correto? Sim, não e espere. Nós gostamos do sim, não gostamos do não e também não gostamos do espere, porque afinal de contas temos dificuldades para esperar. Lá no Salmo 40 ele fala isso, não fala? Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz, a minha oração, alguma coisa dessa natureza. Então, versículos 1 a 3, o seu pedido. Ao pedido dele é, Senhor, eu faço a minha oração de manhã e fico esperando. Segunda parte, a sua afirmação. Versículos 4 a 7. Observem que o assunto é o mesmo, confiança, nos 3 salmos. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O que Davi está fazendo aqui é uma afirmação, dizendo que Deus não se agrada dos ímpios, dos iníquos. E por mais que você os veja prosperando, por mais que aparentemente eles estejam bem, eles não vão permanecer. Versículo 5. E às vezes a gente vê o mal prevalecendo, acampando, parece que as pessoas más estão se dando bem, mas elas não vão prevalecer. Deus não se agrada da iniquidade, Deus aborrece os que praticam a iniquidade, o Senhor destrói os mentirosos e o Senhor abomina quem é sanguinário e violento. Com tudo isso ele está fazendo uma afirmação. Lá no salmo anterior ele já havia falado, né? Deus sabe distinguir o piedoso. Ele sabe quem é piedoso, sabe quem é iníquo, arrogante, mentiroso, sanguinário e fraudulento. Ele sabe distinguir. Você e eu podemos errar na nossa avaliação, mas ele não erra. Muito bem. Terceira parte. O seu segundo pedido. Ele já fez o primeiro pedido nos versículos 1 a 3. Agora ele faz o segundo, versículos 8 a 10. Veja só. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo também vai citar o Salmo 5 lá no Novo Testamento. E quando fala no versículo 9 sobre a língua, sobre a garganta dele, a sua garganta é sepulcro aberto. Paulo pega o Salmo 5 e, inspirado pelo Espírito Santo, cita-o lá em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 13. Quando ele está dizendo assim, não há nenhum justo. Lembra desse texto? Não há nenhum justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos a uma se extraviaram. Não há quem faça o bem.
não há quem busque a Deus, não há ninguém justo. E aí ele começa a descrever, ele fala, a língua deles é sepulcro aberto, os pés maquinam para o mal. Então em Romanos 3, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pega as palavras davídicas, aqui no Salmo 5, para mostrar de fato a universalidade do pecado. O salário do pecado é a morte, ele havia dito, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. O seu segundo pedido, portanto, é resumido no versículo 8, nessa expressão, a ideia, o desejo dele é: guia-me na tua justiça. A justiça de Deus é o melhor para nós, é o que nós devemos desejar. E a quarta parte, aí a última, né? O seu desejo, versículos 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Lembra do Salmo 125:1? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. É a mesma ideia lá, aqui, né, no versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. E aí, o versículo 12, o último, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Eu coloquei aí proteção no Salmo 5 novamente por causa desta expressão escudo. O Deus da aliança, que é Senhor com letras maiúsculas, o Deus da aliança é o nosso escudo, é a nossa proteção. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Muito bem, algumas aplicações importantes nestes 3 salmos. Se eu não errei na conta aqui, são 28 versículos nos 3 salmos, e nos 28 o tema é o mesmo, confiança. A confiança de Davi em Deus, confiança na salvação, confiança na angústia e confiança na proteção. O que os Salmos 3 a 5 nos ensinam? E pelo menos essas 3 verdades me chamou a atenção aqui em termos práticos. 3 lições. Primeira, confiar no cuidado do Senhor. Essa é a primeira lição que me chama a atenção aqui no texto. Veja novamente o que diz o Salmo 3. Confiar no cuidado do Senhor. Salmo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono, porque acordo porque o Senhor me sustenta. Observaram, irmãos? Como é possível dormir em paz se o seu próprio filho quer matá-lo? A explicação para isso é a sua confiança. Ele confia em Deus. O mesmo Deus que já livrara Davi, lembra das mãos de Golias? Lembra do Golias? O Deus que havia livrado ele das mãos de Golias, que havia livrado das mãos de Saul. Num determinado momento ele foi morar numa cidade chamada Gate, terra inimiga, terra dos filisteus, e ele se fingiu de doido, lembra disso? Se fingiu de maluco, ficou babando lá, né? Aí o rei Aquis olhou para ele e ele babando lá, espumando pela boca, e o rei Aquis, pronto, só me faltava essa. A cidade cheia de doido, e me trouxeram mais um, que é o Davi. Então, o Deus que livrara de Golias, de Saul, do rei Aquis e de tantos outros, é o Deus que cuida. Irmãos, sinceramente, se eu estou com um problema desse tamanho, eu não sei se eu durmo logo. Você dorme? Sei não. Talvez à base de calmante, muita maracujina. Sei não. É que parece longe de nós, mas isso aqui é surreal na nossa cabeça. Deito-me e pego no sono. Por vezes eu não consigo dormir assim que eu deito. E não tem ninguém querendo me matar. Pelo contrário, às vezes eu estou na minha casa, eu estou de boa em casa e tem alguém querendo me dar um presente. Percebe? Deito-me e pego no sono. O filho dele, o Absalão, aliás, quando os exércitos vão lutar,
o Davi chama o Joabe de canto e diz assim: tenha misericórdia do meu filho. Lembra disso? Lembra? Cuidado com o menino, não fira o menino, por favor. Ele chama os capitães e diz assim: trate bem o meu filho. Então veja, Absalão quer matá-lo e o Davi é pai, né? É pai, cuide bem do menino. Aí ele ficou preso lá com o cabelo nos galhos lá. E aí um soldado corre e diz assim: eu vi, ele está preso. E você não o matou, por quê? Porque eu ouvi o Davi dizendo: cuidado, cuide do menino, não faça mal para o menino. E o Joabe: sai da minha frente, eu não vou perder meu tempo com você. E o rapaz fala, o soldado fala: mesmo que você me desse todos os bens, eu não faria isso, porque eu ouvi o rei falando para vocês que era para cuidar do menino, que era para proteger o menino. Absalão quer matá-lo, mas Davi não tem esse desejo. E depois ele chora, né? Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Primeira lição: confiar no cuidado do Senhor. Deito-me e pego no sono. E por vezes a gente tem problema de insônia, né? Muita insônia. E se você, por exemplo, Deus o livre, você vai fazer um exame e recebe um diagnóstico terrível, você dorme? Sei não. Eu lembrei de um texto, né, rapidinho, só para compartilhar com vocês. Lembram-se quando Pedro estava preso, com várias sentinelas guardando ele, e era à noite, e ele ia morrer no dia seguinte? O rei Herodes ia apresentá-lo ao povo, ia matá-lo no dia seguinte. E ele sabia disso. E aí o anjo vem e tem que: Pedro, acorda. Imagina, se eu vou morrer amanhã, a última coisa que eu vou querer fazer é dormir. Eu preciso arrumar uma estratégia para sair daqui. E ele estava dormindo. Vamos, Pedro, vamos, levanta, põe a roupa, bora. Dormindo assim, um sono profundo. Quando o despertador tocar, perde a cabeça. Deito-me e pego no sono. Confiar no cuidado do Senhor. Segunda, entender que Deus conhece o piedoso. Salmo 4, versículo 3, diz assim, olha só, isso é fantástico. 4:3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irmãos, como é bom saber que Deus sabe quem é piedoso. Deus sabe quem é crente de verdade. Nós podemos nos enganar com muita gente. Às vezes a gente acha que levantar as mãos, e nada contra isso, absolutamente, levantar as mãos, ter uma postura, ter aquele linguajar, né, graça e paz, a gente acha que é um super crente, mas talvez seja só um linguajar, talvez seja só o crentez mesmo. Mas o fato é que eu não consigo ter esse discernimento, mas Deus sabe quem é piedoso. Deus sabe distinguir para si o piedoso. E Deus se agrada do piedoso. Como é o caso aqui de Davi, ele diz assim, o Senhor sabe quem é o piedoso, eu estou tentando ser piedoso, e o Senhor ouve quando eu clamo por ele. Então, entenda que Deus conhece o piedoso. Terceira lição, saber que o Senhor abençoa o justo. É o último versículo, veja só. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O Senhor abençoa quem é justo. Ele abençoa pela graça comum até o ímpio. No Sermão do Monte é dito que ele faz chover na terra do ímpio. Ele faz nascer o sol na cabeça do ímpio, que não teme a Deus, que fala mal de Deus, mas o Senhor abençoa o justo. Ele havia dito isso lá em Gênesis 12, falando para Abraão, lembra disso? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus abençoa o justo. Talvez, se os homens nos injustiçarem, não deveríamos ficar tristes, porque Deus nos abençoa.
Irmãos, pessoalmente, eu já fui injustiçado por homens. Mas isso, com o tempo eu consegui entender que é do homem. Mas Deus abençoa o justo. Deus não confunde as sentenças. Justo é justo, ímpio é ímpio. Portanto, é preciso saber que Deus abençoa o justo, a casa do justo. O Salmo 112, por exemplo, fala claramente da bênção do Senhor na vida de quem é justo, na vida de quem serve ao Senhor. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Salmos 3 a 5, a confiança de Davi em Deus. Lembra do SAP? S de salvação, A de angústia e P de proteção. Pegue o controle lá e aperte a tecla SAP. Muito bem, alguma pergunta? Algum comentário? Semana que vem